E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje nós estudaremos razões e proporções. Conheceremos suas propriedades, a mais famosa dela, os meios pelos extremos. Na aula de hoje nós também estudaremos os números proporcionais. Entenderemos o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Muito utilizado aí na química e na física. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje. Vem comigo. Na aula passada do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos os sistemas de equação. Aprendemos a resolvê-los utilizando o método da adição e o método da substituição. Sem contar que passamos diversas dicas para facilitar na hora de fazer os cálculos. Para mais informações sobre sistemas de equação, é só você clicar na nossa playlist Matemática do Zero ao Gênio. No final dessa aula tem um link, é só clicar e conferir. Na aula de hoje nós estudaremos razões e proporções e também veremos os números proporcionais. Entenderemos o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Mas vamos começar aí pelas propriedades das razões e proporções. Todas as vezes que você ouvir o termo razão em matemática, isso quer dizer divisão. Então, razão e proporção nada mais é do que comparar uma divisão com outra divisão. Óbvio, essas divisões são proporcionais. Acompanhe comigo aqui no quadro. A razão A dividido por B sendo igual a uma razão B dividido por D. E se essas razões são proporcionais, elas têm que obedecer a algumas propriedades. A primeira delas é a mais famosa, é o que chamamos de meios pelos extremos, ou seja, pegar o denominador da primeira fração e multiplicar pelo numerador da fração do outro lado. E aqui também, pegar o denominador da segunda fração e multiplicar pelo numerador da primeira fração. Aplicando os meios pelos extremos, vai ficar assim, A vezes D, que é igual a B vezes C. Agora vamos aprender outras propriedades que podem facilitar os cálculos na hora de resolver questões. Vejam bem, a segunda propriedade. Se a primeira fração está dividida por B, quer dizer que se você pegar o numerador e somar o valor de B, e ela continuar sendo dividida por B, e você pegar a segunda fração e somar o valor de D, também continuar dividindo por D, essas duas frações continuarão proporcionais. Se liga só nessa propriedade. O denominador da primeira fração era a letra B, então eu somei ele ao primeiro numerador. E o denominador da segunda fração era a letra D, então eu somei ele à letra C. Quer dizer que se isso acontecer, as razões continuarão sendo proporcionais. E outra coisa importante, independente de você estar somando ou subtraindo. Por isso que eu vou colocar aqui mais ou menos. E a terceira propriedade é derivada da segunda. Vejam só, terceira propriedade. Como a nossa fração inicial era A sobre B, você pode fazer o seguinte. Se você somar A mais B, você pode trocar o denominador pela letra A. E na segunda fração, você pode fazer o seguinte. É C sobre D. Quer dizer que se você somar o valor de C mais o valor de D e dividir por C, também essas frações continuarão sendo proporcionais. E sem esquecer que isso ocorre tanto numa soma como em uma subtração. Agora vamos verificar essas propriedades em um exemplo numérico. Vejam essa proporção. X sobre 3 é igual a 6 sobre 9. A primeira delas é a mais famosa, é o meio pelos extremos. Consiste em multiplicar o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda. E pegar o numerador da primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda. Quem está embaixo de um lado, multiplica quem está em cima do outro. Meio pelos extremos. Vamos lá. 9 vezes x vai dar 9x. 3 vezes 6 vai dar 18. Logo, x é igual a... Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, 9 está multiplicando x, ele vai passar dividindo 18. E 9 dividido por 18 vai dar 2. Vista a primeira propriedade, agora vamos verificar a segunda. Sempre buscando o valor x igual a 2. Ela diz o seguinte, se pegarmos o numerador da primeira fração e somarmos também com o denominador da primeira fração e continuar mantendo o denominador, que é 3, e fizermos isso do outro lado, ou seja, manter o 6, somar com o denominador, que é 9, e continuar dividindo por 9, ela diz que as duas razões vão continuar sendo proporcionais. Então, bora verificar isso. Primeiro, vamos resolver as somas. Como não dá para somar x com 3, vai continuar sendo x mais 3 dividido por 3. Do outro lado, 6 e 9 dá para somar, vai dar 15. Tudo isso dividido por 9. Agora nós vamos aplicar aqui o meio pelos extremos, ou seja, esse denominador vai multiplicar o 15, que é o 3, e o 9 vai multiplicar o x mais 3. Muito cuidado nessa hora, porque o 9
ele vai ter que multiplicar tanto o x quanto o 3, beleza? 9 vezes x vai dar 9x. 9 vezes 3 vai dar 27. E 3 vezes 15 vai dar 45. Letra de um lado e número do outro, vai ficar assim nossa equação. 9x é igual a 45. Se está mais, vai para o outro lado e fica menos 27. Então nós temos aqui 9x é igual a 45 menos 27. Bora fazer aqui em cima. 45 menos 27. Eu vou utilizar aqui nessa subtração o método tradicional, mas você que está acostumado a fazer aquele método de tomar emprestado a unidade da dezena, tudo bem. Eu evito usar ele porque eu acho que risca muito, mas não tem problema, vai sair do mesmo jeito. Bora lá. 7 para 15 vai dar 8. Vai a 1 aqui embaixo. 2 e 1, 3. 3 para 4, 1. Então vai dar 18. E perceba que de agora em diante a equação ficou igualzinha à nossa primeira resolução. Portanto, é válido o que a segunda propriedade está dizendo. Sempre que você pegar o denominador e somar o numerador nas duas frações, elas continuam sendo proporcionais. E eu sei que alguém deve estar dizendo assim, professor, então quer dizer que eu posso cortar o 3 com 3? Porque numa soma de frações, quando eu tenho uma soma no numerador, eu não posso cortar com o denominador. Isso só ocorre no produto, porque a gente está falando aí de operações inversas. Então só dá para cortar o número que está em cima com o número que está embaixo, quando eu tenho um produto em cima e uma divisão embaixo, beleza? Mas nesse caso aí, nessa propriedade, é possível sim. Então veja, essa propriedade vai ajudar a gente na seguinte questão. Você não vai deixar o cálculo grande somando os valores. Se você perceber que o número que está somando em cima é igual ao denominador, então você pode cortar. Claro, muito cuidado aí com o seu professor, porque ele não vai admitir que você passe o traço aqui no 9 e aqui no outro 9. Porque ele vai entender que você pensou que qualquer operação de soma em cima pode dividir com o de baixo. Isso não é verdade. Só é verdade quando esses números são iguais. E eu acho que é por esse motivo que muitos alunos confundem. Quando vê uma soma em cima, querem cortar com o denominador embaixo. Então tenha muito cuidado, tá bom? Só dá para cortar um fator da soma com o denominador quando esses valores são iguais. Vou apagar aqui o quadro para a gente verificar a terceira propriedade. A terceira propriedade ela é derivada da segunda, ou seja, a lógica é a mesma. Percebam, se pegarmos o numerador da primeira fração e somarmos mais o denominador, mas agora, ao invés de dividir por 3, a gente continuar dividindo pelo numerador, que é x, e na outra fração fazer a mesma coisa. Ó, pegar o 6, somar mais o 9, numerador mais denominador, e agora dividir pelo numerador, que é o 6. Note que essa propriedade é muito semelhante com a segunda, só que ao invés de a gente manter o denominador, a gente trocou agora o denominador pelo numerador. Então vamos lá verificar essa propriedade. Vai ficar assim essa equação. X mais 3 dividido por x é igual a 6 mais 9 vai dar 15. 15 por 6. Dá para simplificar. 15 por 6. Ambos dá para dividir por 3. Aí você dividiria por 3, que dá 5 e 2. O termo simplificação não é aleatório. Sempre vai ser mais rápido você simplificar do que dividir os números. Perceba ali se você fizesse 15 dividido por 6. Você ia ter um trabalhinho, ia dar um número com vírgula. E quando você simplifica, fica mais fácil. Então, como já fizemos a simplificação e você percebeu que é bem fácil, eu vou utilizar ela aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. X mais 3 dividido por x, que é igual a 5 sobre 2. Ou seja, foi 15 por 3, que deu 5, e 6 por 3, que deu 2. Agora vamos utilizar meio pelos extremos. Vai ficar assim, ó. X vezes 5 vai dar 5x, que é igual a 2 vezes x mais 3. Lembrando, o 2 vai multiplicar o x e também vai multiplicar o 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3 vai dar 6. Se tivesse sinal negativo, você também levava em consideração os sinais e fazia aquela regrinha, né? Mais com mais dá mais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. E menos com mais também vai dar menos. E outra coisa que não importa por onde você começa a multiplicação. Por exemplo, eu comecei do x. X vezes 5 deu 5x. E depois eu fiz o 2. Se nós tivéssemos começado pelo 2, não faria diferença nenhuma. Desde que depois você separasse as incógnitas de um lado e os números do outro. Beleza? Então bora lá continuar aqui. Ó. Vai ficar o 5x desse lado. O 2x vai passar para cá, então vai ficar negativo. Menos 2x igual a 6. 5x menos 2x vai dar 3x igual a 6. Portanto, x é igual a 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Então chegamos à mesma resposta. Mas aí não teve novidade nenhuma. A lógica é a mesma. Ó. Se você tiver no numerador uma soma e o denominador for igual a um dos fatores da soma, é só você cortar. Mas muito cuidado quando for resolver uma prova de matemática, porque seu professor vai avaliar seus cálculos. Então talvez ele não admita que você cortou. Mas você pode pensar assim, poxa, se o numerador tem um número que é igual ao denominador, já vou eliminar ele e só vou resolver com os outros. Que aí ficaria essa proporção aqui, ó,
bem pequenininha, fácil de resolver, beleza? Então não desenvolva esse mau hábito não, tá bom? De cortar o número de cima com o número de baixo toda vez que você tem uma soma. Isso é possível quando esses números são iguais. Agora que nós aprendemos razões e proporções e vimos suas propriedades, vamos aprender o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. Para isso eu vou utilizar uma equação de física. Vamos usar aqui a lei da gravitação universal de Newton, que diz o seguinte, ó, a força de atração gravitacional entre dois planetas é uma constante gravitacional, depende da massa do planeta 1, da massa do planeta 2, que estão se atraindo, tudo isso dividido pela distância que os separam elevado ao quadrado. A grosso modo, você pode entender assim, todos os números que estão multiplicando são números que são diretamente proporcionais. E quando a gente diz grandeza diretamente proporcional, é porque grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então a gente está medindo algumas coisas ali, como a massa, como a constante, como a força, como a distância. Então todos aqueles valores são grandezas, tá certo? Então falar grandeza diretamente ou números diretamente e inversamente proporcionais vai dar no mesmo, tá bom? Nas aulas de física a gente vai falar mais sobre grandeza. Mas por hora entenda assim, todo número que está multiplicando você pode dizer que é diretamente proporcional. E todo número que está dividindo é inversamente proporcional. Então a gente já pode afirmar o seguinte, que a força de atração entre o planeta 1 e o planeta 2 ela é diretamente proporcional à constante gravitacional, diretamente proporcional à massa do planeta 1, também é diretamente proporcional à massa do planeta 2. E inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Professor, isso é importante? Eu dizer que é a distância elevada ao quadrado? Sim, existe muita pegadinha, principalmente no Enem, de dizer assim, ó, a força de atração gravitacional é inversamente proporcional à distância? Aí você vê o D lá embaixo e diz sim, mas cuidado. Não é a distância elevado ao quadrado. Agora eu vou substituir todos aqueles valores por números para que você entenda bem o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Vou colocar números pequenos, tá bom? Para facilitar nossas contas aqui. Ó. Vai ficar assim. Força de atração entre o planeta 1 e o planeta 2, vou colocar que a constante seja 2. Que a massa do planeta 1 seja 4 e que a massa do planeta 2 seja 6. E a distância seja também o número 2. Mas lembrando que esse 2 vai estar elevado ao quadrado. Vamos ver aqui quanto é que vai dar esse valor. Eu vou adiantar aqui uma ideia de simplificação. Veja bem, 2 vezes 4 vezes 6, dividido por 2 ao quadrado. Eu sei que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Cortar o 2 com 2. Aqui é tranquilo e seu professor vai aceitar isso bem de boa. Por quê? Você não está fazendo uma soma no numerador, um produto. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então nesse caso aí você pode cortar. Aí ó, eu prefiro sempre simplificar ao invés de multiplicar. Veja só, tenta aí você fazer essa multiplicação e depois dividir por 4 enquanto eu faço essa simplificação. Veja só, 2 por 2 já cortou, porque 2 por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 sobra 2. Então 2 vezes 6 dá 12. E aí, você conseguiu terminar sua multiplicação e fazer a divisão por 4? Percebe que o termo simplificação, de fato, facilita a nossa vida? E agora eu vou mostrar para vocês que não importa por quem você está dividindo. Mesmo sabendo que a resposta já é 12, tentem fazer aí do método tradicional e eu vou utilizar a simplificação. E a gente vai comparar a questão do tempo. Bora lá. Os números são 2 vezes 4 vezes 6. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado. Vou repetir aqui o 2, o 4 e o 6 e eu sei que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Olha como é interessante aqui, ó. Eu posso dividir o 6 por 2, que vai dar 3. E eu posso dividir o 4 por 2, que vai dar 2. Agora é só multiplicar os três números que ficaram em cima. 2 vezes 2, 4, vezes 3 também vai dar 12. Por isso que não importa por quem você está simplificando. Verificando se os números são múltiplos e se dá para dividir um pelo outro. E lembrando de sempre deixar o valor que sobra, tá bom? Da divisão. Aqui nesse caso, quando eu cortei o 2 com 2, sobrou uma unidade. Como um é neutro, não precisou nem eu escrever, tá bom? Agora vamos aplicar isso e ver quais são os números que são diretamente proporcionais e inversamente. Veja só a ideia de diretamente, ó. Se eu aumentar o número 2, eu vou dobrar o número 2. Vamos ver o que é que vai acontecer com essa força aqui, tá bom? Nosso valor inicial aqui é 12. Mas vamos ver o que é que acontece quando eu utilizo ali 4. Reescrevendo aqui embaixo, nós temos que, no lugar de 2, vou colocar 4 vezes 4 vezes 6. 2 ao quadrado eu vou utilizar 2 vezes 2, já para simplificar, tá bom? Vamos treinar a simplificação aí. 4 por 2 vai dar 2. 4 por 2 vai dar 2. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6 vai dar 24. Olha o que aconteceu quando você dobrou esse número. Você dobrou o número, a resposta que era 12, ela dobrou. Por isso que a gente diz que é diretamente proporcional. É quando uma dobra, o valor final dobra. Quando triplica, o valor triplica e assim sucessivamente. Agora você vai perceber o seguinte. Por que que a força não é inversamente proporcional à distância? E sim a distância ao quadrado. O que é que vai acontecer aqui? Olha só. Eu vou dobrar essa distância. Ela era 2, então eu vou multiplicar ela por 2, que vai dar 4.
Olha o que é que vai acontecer com a força. Reescrevendo aqui vai ficar F é igual, utilizando os valores iniciais, 2, 4 e 6. Dobrei a distância, vai ser 4 elevado ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar assim, ó. Vou repetir os números que estão em cima, o 2, o 4 e o 6. E lembrar que 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Aí vai ficar tranquilo para simplificar. Ó, dividindo 4 por 4 vai dar 1. E eu posso dividir esse 2 com esse 4. Poxa, como assim, professor? Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Aí eu também divido por 2 embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. Isto é, eu pensei o número que dividiu o número de cima e também dividi o de baixo. Aí ficou tranquilo, sobrou 2. E agora nós só temos, ó, 1 vezes 1 vezes 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora olha o que aconteceu com o nosso valor final. Ele deu 3. Quantas vezes o 3 é menor que 12? Toda vez que você quiser saber quantas vezes uma coisa é menor que outra, você divide a maior pela menor. Isto é, só pegar o 12 e dividir por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então eu posso dizer o seguinte, que o 3 é 4 vezes menor do que 12. Mas olha o que aconteceu inicialmente. Nós dobramos a distância. E o que foi que aconteceu com a força no final? Ela caiu 4 vezes. Por isso que a força não é inversamente proporcional à distância, e sim inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Perceba quando você dobrou aqui, o quadrado de 2, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Aí a força caiu 4 vezes. No mais é bem tranquilo aí você notar quando é diretamente e quando é inversamente. Diretamente é quando uma coisa aumenta e a outra também aumenta. E inversamente é quando uma aumenta e a outra diminui. Lembrando também aí que a unidade para força em física é o Newton, tá certo? E a gente vai deixar para falar mais sobre ela nas aulas de física. Por isso que eu não apliquei nenhuma das equações. O objetivo era só analisar os números. Nossa aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Para retribuir é simples, é só se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando também que lá no Insta eu sempre estou postando o resumo das aulas, então você pode baixar os arquivos e criar uma pasta para revisão rápida de véspera. E você pode também apoiar nosso canal financeiramente através do Pix, a chave está aí em cima do quadro. Por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.